Essa semana vai contabilizar só 4 aulas, tá? Por quê? Porque vocês têm atividade para entregar da semana passada. Então, a atividade de semana é só essa aula de hoje. Tá? Eu peço para que todos entreguem as atividades, porque além de estar valendo a nota, está valendo também presença. Então, nessa aula de hoje aqui, eu vou mostrar alguns errinhos comuns aqui para vocês, tá? Na hora que eu dou um clean build aqui, ó, para limpar e construir, tá vendo? Esse é um erro que eu já vi, teve mais dois alunos que mandou esse erro para mim de novo. Quando acontecer isso daqui, ó, Java Lang, no class def found error, Java X annotation generated. Tá? Esse erro aqui é um erro tão simples de corrigir. É só vir aqui, ó, vem no CRUD, vem no nome do seu projeto, vem em propriedades. Aqui em propriedades, você vai vir aqui em bibliotecas. Tá? Em bibliotecas, tem as bibliotecas de compilação e as bibliotecas do pré-processador. Tá? Aqui, ó, você tira esse cara daqui, ó. Esse Eclipse Link Model Gen, ele que gera esse erro. Eu só venho removo ele aqui, ó. Ok. Eu posso reconstruir esse cara de novo, ele vai funcionar normalmente. Ó, reconstruiu, belezinha. Uma outra coisa, tem gente que está acontecendo o seguinte. Aqui, ó. Ó o errinho, tá vendo esse errinho aqui, ó? Em cima do meu, tem uma chavinha. E aí ele dá o erro aí, falando assim, ó, necessita ser compilado. Tá? Por que isso aconteceu? Porque o meu projeto não está utilizando esse plugin. Então, se eu venho aqui, ó, Properties, e vier aqui em Compiling, tá vendo, ó? Eu precisava habilitar isso daqui, ó, Compile on Save. Compile on Save significa, na hora que eu salvo, ele já recompila o código para mim. Eu não preciso vir compilar toda vez. Senão, o que eu tenho que fazer? Toda vez eu tenho que vir aqui e fazer assim, ó. Build. Aí ele vai, compila de novo isso aqui e tira o errinho. Tá vendo? Então isso aqui não é algo legal. Por quê? Porque senão toda vez ele tem que ficar reconstruindo, reconstruindo, reconstruindo. E não compensa ficar perdendo tempo com isso. Quando tiver esse desenho aqui em cima de cada arquivo que eu alterar, tu lá, ó, vem lá no Tools, Plugins, tá? Aqui, ó, é Available Plugins, ou seja, plugins disponíveis. Eu vou procurar esse cara aqui, ó. NB JavaC, Java Editing Support. Seleciono esse cara, dou install. Ele vai pedir para fazer algumas coisinhas, dou next, confirmo, install. Aí ele faz o download, coisa pequena, acho que é coisa de 3 MB. E aí eu vou dar uma restart na IDE. Então agora eu já tenho essa funcionalidade aqui, ó. Agora ele não aparece mais aqueles que não estão compilados. Tá? E aí eu venho aqui na propriedades, ó, eu vou ver que esse cara aqui, ó, compiling, já está ativo. Ó. Bom, vamos lá então, vamos ao que interessa da aula de hoje. O meu banco de dados é o de salas. Eu tinha só a sala, o responsável e o patrimônio. Aí eu adicionei algumas tabelas, e aí seria a manutenção. Então eu vou selecionar um determinado equipamento ou imóvel ou móvel, e aí eu vou falar qual é o problema, qual a descrição da resolução, tal, a data que foi feita a manutenção, e aí eu vou ter itens, ou seja, vários serviços. Então eu tive que formatar o HD, eu tive que trocar a placa-mãe, então são serviços de manutenção, e aí eu tenho as peças que foram usadas para esse conserto, e aqui quais as peças foram usadas realmente naquele concerto. Agora, nessa aula de hoje, eu mudei algumas coisinhas. Uma delas é isso aqui, ó. Tá? A minha sala, tá? A chave primária dela, se a gente for pensar no instituto, a gente tem a sala 1 do bloco 1 e a sala 1 do bloco 2. A sala 10 do bloco 1 e a sala 10 do bloco 2. Então, se eu colocar só o número da sala,
esse cara vai ficar incompleto. E eu coloquei a chave primária como sendo o bloco mais o número da sala, que é o que é comum de se fazer. E aí, o que eu tenho que fazer lá no meu modelo? Aqui, então, eu modelei a entidade, pus entity, falei que ele dá tabela sala, criei aqui dois name de carry. Tá, pessoal? Muita atenção no name de carry. Lembrando que esse nome que a gente usa aqui é o nome da nossa classe, tá? E não o nome da nossa tabela no banco, porque a tabela no banco é minúsculo e a classe é maiúsculo. E lembrar também que quando eu uso um atributo desse objeto S do tipo sala aqui, ó, tem que ser um cara daqui, ó, e não da tabela, tá? Então eu não posso fazer aqui uma busca por número utilizando o número. Eu tenho que utilizar quem? Num sala. Bom, professor, e agora? Chegou a hora do vamos ver. Então eu criei a classe normalmente aqui, ó. Eu criei lá a coluna, coluna, coluna. Aí eu coloquei 2ID, ó. Tá? Por que 2ID, professor? Porque esses dois fazem parte da chave primária. Ah, mas se eu pôr 2ID já resolve? Na verdade, não. Ah, ele gera um erro também. Ele não deixa trabalhar com 2ID. Ah, ele só reconhece 2ID quando eu coloco esse cara aqui, ó. Então, quando eu fizer uma classe, ele tem uma chave primária composta, tá? Composta de dois valores diferentes, tá? Eu preciso colocar esse cara aqui, ó, @idclass. O que significa isso, professor? Não, o idclass significa que eu tenho uma classe que simboliza, que representa a chave primária dessa daí. O que significa isso? Significa que esse salid.class que eu criei vai ter a representação da chave primária desse. Ah, mas como que eu faço? Ele é tão simples. Eu pego aqui, ó, salid. Qual que ela tem? Não tem mapeamento nenhum. Tá vendo? Ó? Não tem mapeamento nenhum. A única coisa que ele tem que ter é que ele tem que implementar o serializable. E os únicos atributos da classe são os atributos que formam a chave primária que ele está relacionado. Ou seja, a sala está relacionado com sala ID. Então, sala ID tem que ter quem? Tem que ter os dois que foram marcados como ID lá lá da classe sala. E além disso, eu tenho o construtor vazio, o construtor completo, os getter e setter para todo mundo, o hashcode e o equals. Ah, professor, então tem que criar uma classezinha só para representar que esses dois caras fazem parte da chave composta daquela classe? Sim, exatamente. Por isso que a gente põe até o nome dela, ó, sala ID. Ou seja, identificador da sala. Então, dessa forma que a gente implementa a chave primária composta. Outra coisa importante que eu vi bastante gente fazendo coisa errada. Tá? Quando você cria aqui, ó, eu criei a classe peça, tá? Peca, porque não se usa cedilha, tá? Na programação. Eu criei ela como autoincremente. Ou seja, o meu banco é que vai gerar o código, vai analisar o que tem lá dentro e vai gerar o código para mim. E o que eu preciso fazer, professor, na minha classe para representar isso daí? Eu venho aqui, ó, e coloco só essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha, generated value, ou seja, valor gerado, utilizando a estratégia de identidade. Acabou, é só essa linha. Tá? Não precisa fazer mais nada. Tá? Continuando o mapeamento. Então, autoincremento, já comentei, já não pode errar mais. Tá? Agora, eu tenho aqui um outro cara que é esse manutenção. Esse manutenção, o que ele tem? Bom, ele tem um número autoincremento, belezinha. Ele tem lá de novo, ó, generated value, strategy igual generation type identity, igualzinho aquele lá, indicando que o número da ordem de serviço vai ser gerado de forma automática. Aí, quem que é esse cara aqui, ó? Ah, esse relacionamento aqui é um @many-to-one. O que é many-to-one?
é muitos, ou seja, muitas manutenções podem ser realizadas para um patrimônio. Lembrando, toda vez que eu uso aqui, ó, aqui um tipo que é uma classe, tá? Um tipo que é uma classe minha, eu não posso utilizar o column. Não posso utilizar o arroba column. Eu tenho que utilizar quem? O arroba join column. Por quê? Porque eu sei que quando eu tenho isso, significa que a manutenção ela tem um patrimônio. Ela é realizada sobre um patrimônio. Tá? Então ela está ligada com outra tabela. A tabela de manutenção está ligada com outra tabela. Que é isso daqui, ó. Aqui, tá vendo? Então, a minha tabela de manutenção, ela tem uma chave estrangeira, que é o número do patrimônio, que está ligado ao patrimônio número. Aí eu continuo colocando arroba column. Ó aqui, ó, o temporal aqui, pessoal. Olha aqui. Se é uma data no banco, eu ponho ele como date aqui e coloco aqui, ó, arroba temporal type.date. Agora vem a coisa diferente. A minha classe manutenção, eu vou ter vários serviços que eu vou fazer. Quando eu tenho isso, vocês já fizeram várias vezes, você põe um list lá. Ó. Então significa que a minha classe manutenção tem uma lista de itens de manutenção, que chama lista itens. Mas agora eu preciso mapear, eu preciso fazer as anotações para relacionar essa lista aqui com algo que eu tenha no banco. Tá? Ah, então aí eu faço aqui, ó, arroba one-to-many. Então, uma manutenção para muitos itens de manutenção. Esse cara aqui é interessante colocar, ó, cascade é igual cascade type all. O que acontece? Quando eu excluo uma manutenção, todos os itens serão excluídos. Se eu incluo uma manutenção, todos os itens serão incluídos. Ou seja, quando eu faço uma inclusão de um objeto desse tipo aqui, ó, desse tipo manutenção, o que vai acontecer? Ele vai pegar e fazer, eu faço a inclusão dele, ele vai fazer a inclusão de todos os itens de manutenção que tiver nessa lista. Então, olha que legal. Você vai pegar aí o seu objeto da classe manutenção, vai preencher com os dados dele, belezinha. Então, vai preencher o quê? Vai preencher o número do patrimônio, vai preencher o patrimônio, a ordem de serviço não vai precisar porque ela é automática, preenche o problema, preenche a descrição, preenche a data e adiciona um monte de item manutenção aqui dentro da lista. Quando eu venho e salvo esse objeto manutenção, ele salva o objeto manutenção e todos os caras que tiverem aqui dentro. Ó. Esse order remove true é o seguinte, você foi lá e fez uma alteração nessa manutenção. Então, eu tinha serviço lá de formatação da máquina, instalação de placa de vídeo. Ah, não precisa fazer a instalação de placa de vídeo. Eu vou lá, clico e excluo a manutenção de sala de vídeo. Então, ele vai sair dessa minha lista. Quando eu mando salvar novamente isso, esse item vai continuar lá. Por quê? Porque eu só excluí de dentro dessa lista. E ele não vai arrancar ela fora. Tá? Então ele vai deixar no banco. E na hora que eu leio a próxima vez, ele traz de volta. Então esse orphan remove é o seguinte, quando você coloca true, ele vê se exatamente se essa lista que está aqui está lá dentro do banco. Tá? Ah, e se eu apaguei um elemento? Ah, se você apagou um elemento, o que ele fez? Ele vai lá e apaga do banco também o elemento. Eu tenho que utilizar essas duas opções quando a manutenção e o item vão ser salvos juntos. Quando não são salvos juntos, eu não preciso colocar isso. Tá? Quando cada um trabalha de forma independente. Então, professor, onde que eu coloco o arroba many-to-one? Eu vou colocar em todos aqueles conjuntos de tabelas aonde o que eu fizer em um vai ter que ser feito no outro. Exemplo, eu estou gravando uma venda. A venda tem a venda e os itens da venda. Então, na hora que eu salvar, eu tenho que salvar tudo. Ah, então eu ponho arroba many-to-one. E agora, professor, o que é esse mapped by? Eu preciso indicar para dentro do meu JPA quem que vai ser responsável por mapear o relacionamento. Tá?
Porque aqui, ó, eu não tenho uma ligação explícita entre a manutenção e o item manutenção. Aqui no meu item manutenção, ó, aqui eu faço o arroba man-to-one, tá vendo? Então eu faço o arroba man-to-one, que é do item manutenção para a manutenção, ou seja, estou ligando esse item de manutenção à manutenção, e aqui eu faço o contrário, ó. Na manutenção eu faço um arroba one-to-many, dizendo, ó, todos os itens dessa lista pertencem a esse cara. Tá? Então tem relacionamento dos dois lados. Tá? Ou seja, da manutenção para os itens, que é o arroba man-to-one, e eu tenho dos itens para a manutenção. Tá? Então eu tenho os dois relacionamentos, eu mapeio os dois sentidos. Tá? Ah, professor, mas você falou que aquele mapa de by tá importante. Ah, sim. Olha o mapa de by aqui, ó. Mapa de by manutenção. Então quem mapeia é a manutenção. Como assim? Eu venho aqui dentro do meu item manutenção e eu tenho aqui, ó, o meu objeto manutenção. Tá? Então é esse cara aqui, ó, que vai lá no mapa de by. Ou seja, o cara que está no join column, tá? O objeto que está no join column, tá? No arroba man-to-one, é quem vai ser o responsável por mapear. Tá? Então, esse map de by aqui está relacionado a exatamente esse cara aqui. Então, não funciona. Se eu não tiver o man-to-one, não funciona o one-to-many? Exatamente. Então, primeiro eu mapeio todos os relacionamentos muito para um. Eu mapeio de todo mundo os relacionamentos muito para um. E depois, no segundo passo, eu faço um mapeamento que é one-to-many, onde eu tenho duas tabelas que são tratadas como se fosse uma única coisa. Que é o caso da compra, da venda, dessa manutenção, de uma ordem de serviço e de qualquer outra que a gente trata como uma coisa só. Uma outra coisa interessante poderia ser assim, numa folha de pagamento, você tem o funcionário e aí você tem uma lista de dependentes. Só que essa lista de dependentes só existe se o funcionário existir. Ah, então também cairia nesse caso. Aqui vai aparecer um outro cara interessante. No item manutenção, a minha chave primária é a manutenção, ou seja, a ordem de serviço, mais o número de sequência. Tá? Opa, eu tenho o quê? Duas chaves. Tá? Eu tenho dois caras que formam o ID. Quando acontece isso, obrigatoriamente eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar um ID class. Tá? Então eu venho aqui em cima e coloco, ó, arroba ID class. E aqui dentro, geralmente eu copio esse nome aqui, tá? Colo aqui, ponho o ID e ponho o ponto class. Ah, professor, eu quero pôr diferente, eu quero item manutenção, chave primária. Faz o que você quiser. Ele não obriga, por isso que eu posso colocar um nome qualquer de uma classe aqui, ó. Só que aqui é um caso um pouco diferente daquele, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um valor inteiro e eu tenho uma manutenção. Só que a manutenção, lá dentro desse cara aqui, ó, só pode ter tipo simples. Ô, professor, então não vai funcionar? Não, faz a mesma coisa, ó. Vai lá, copia esses caras aqui, pode copiar tudo. Tudo que faz parte do ID, ó. Copiei tudo que faz parte do ID. Então, Ctrl C. Aí eu venho aqui dentro, ó. Item manutenção ID. Vou lá dentro. Olha que interessante aqui. Ó, eu copiei aquele cara de lá, vou por aqui, ó. Aqui eu já deixei pronto, tá? Para não precisar ficar fazendo na outra. Aí nós vamos fazer um outro que vai ser diferente, tá? Eu pus ele aqui, não copiei, não vou colocar, mandar importar as coisas para não ficar colocando porcariada dentro do meu código, tá? Então, ó, eu copiei de lá tudo que tem ID, tá vendo? ID, ID. Excluí esses caras aqui, ó. Excluir e excluir. Então, todas as anotações eu tirei fora. Tá vendo aqui o nome aqui, ó, manutenção, continua aqui. Número sequência, continua aqui. Tá? Ou seja,
Ah, o número de sequência é inteiro, tá igualzinho, perfeito. E esse outro professor? Lá na classe principal, ele é manutenção. Mas aqui, por que você colocou o int? Ah, fácil. É só vir aqui, ó, na manutenção. A chave primária da manutenção, ela é int. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego daquele lá, copio para cá e coloco o tipo comum dele, o tipo da chave primária da manutenção. Tá? Então, se ela é inteiro, eu ponho inteiro. E aí, já está funcionando a minha chave primária composta. Só que agora ela é composta por o quê? Composta por um objeto e um tipo primário. Ah, professor, é outro exemplo aí. Então tá. Então, dentro de uma manutenção, além de eu ter uma lista de itens, eu tenho também um conjunto de peças. Então, beleza. Olha o que eu vou fazer. Ó. Ctrl C. Por que, professor, colar? Porque é a mesma coisa. Tá? O que muda? O que muda é esse mapa é de by, que eu não pus ainda, o tipo da lista. Então, uma lista é um item de peça. Que a gente vai chamar lista peças. Posso salvar. Aqui dentro é importante eu fazer o quê? Eu criar o getter e setter para a lista, tá? Então, eu venho aqui, crio o getter e setter para a lista. Insert code. Getter e setter. E seleciono a lista aqui, ó. 0. Beleza. Tá bonitinho aqui, ó. Meus getter e setters já tá pronto. Então, essa classe aqui já está pronta. Vai faltar só o quê? Vai faltar só definir quem que mapeia ela. Tá? Então, o anti-many já está feito. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora o meu item peça. Então, o item peça eu vou fazer desde o início. Então, eu vou pegar aqui, ó, item peça. Olha que beleza o item peça. Tem um monte de coisa aqui, ó. Copio ele. Então, toda vez que for fazer, copia. Copia ele e cola lá, ó. Ah, mas vai ficar ruim. Não vai ficar ruim nada. Depois você vai excluindo. Tá? Você vai acertando e vai excluindo. Então eu vou lá, ó. O peça está aqui, a ordem, o número da peça e a ordem de serviço é baseada nesses caras aqui, ó. Tá? Então eu vou colocando os outros. O valor e a quantidade. Eu coloquei aqui, ó, o valor, valor. Aqui é double. Tá? Sempre copiando de quem? Sempre com base naquele nosso, no nosso banco, tá? Não pode deixar de fora esse cara aqui, ó. Vou copiar esses dois caras aqui, ó. Ctrl C. E vou colar ele aqui embaixo. Ctrl V. Tá, então coloquei o column. Aí o outro column aqui é a quantidade. Int quantidade. Esses dois já fiz. Já está certinho. Agora, esse número da peça e o número do S são chaves estrangeiras. Então eu posso descartar elas. Por quê? Porque eu vou fazer esse relacionamento diretamente com esse cara aqui, ó. Então eu pego esse cara aqui, Ctrl X e ponho ele aqui, ó. Ctrl V. Aí eu falo, ó, é o many to one porque é uma chave estrangeira, então é many to one, onde eu tenho um jar column. Número da OS daqui é o número da OS daqui, e o número da OS daqui é esse número da OS daqui. Tá? Então, o name é o nome da chave, tá? É o nome do campo nessa tabela, e o referencial column name é o nome do campo na outra tabela. Aqui tabela, tabela de manutenção, ou seja, está relacionada à classe manutenção. Então, eu já fiz esse cara. Tá? Beleza, já fiz o meu primeiro, minha primeira chave estrangeira. Agora eu vou fazer a segunda. Tá? A segunda está aqui, ó. Vou ver. Ah, beleza. Primeira coisa, @many-to-one. Ah, professor, então dentro de um pode ter vários @many-to-one? Pode ter quantos vocês quiserem, dependendo da quantidade de relacionamento que eu tenho. Tá?
Aí eu pego lá, ó, o nome, ou seja, o campo na minha tabela de item peça chama NR peça e a tabela, o nome da coluna na outra tabela é NR peça também. E tabela? A tabela de peça, ou seja, da classe peça. Então, eu já fiz aqui os dois mapeamentos. Finalizei os mapeamentos. Agora, tem um outro carinha que faltou aqui, ó, primary key. Tá? Faltou a minha chave primária. Então, o que eu vou fazer? A chave primária eu preciso indicar quem faz parte dessa chave primária. Então, lá, eu sei que é o número OS e o número da peça. Então, eu pus o ID nas duas, tá vendo? Tá? Então, com o ID nas duas, eu estou dizendo, ó, esses dois caras aqui fazem parte da minha chave primária. Só que não funciona dessa forma. Tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma chave primária composta, eu preciso criar uma classe para essa chave composta. Tá? Beleza, peguei aqui, ó. Então eu vou criar agora o item peça id.class. Tá? Esse cara aqui é quem vai indicar para mim quem forma a minha chave composta. O que eu faço? Venho aqui e copio esses caras, ó. Copio os dois, ó. Ctrl C. Os dois que fazem parte da minha chave primária. Vou lá e crio o item peça ID. Tá vendo? Ela está vazia aqui, ó. Item peça ID. O que eu faço aqui? Eu colo esses caras aqui, ó. Ctrl V. Tá? Colo esses caras aqui, retiro as anotações. Retiro as anotações. Beleza. Vai ficar esses dois caras. Opa, o próximo passo. Não pode ser uma classe. Tá? Não pode ser um objeto de uma classe, as chaves primárias. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um tipo padrão, um tipo básico da linguagem. Então, primeira coisa, eu vou aonde? Eu vou em manutenção e vejo como que é a chave primária dela. Então, vou lá em manutenção, ó. Como que é a chave primária dela? A chave primária da manutenção é um int. Então, eu copio esse cara aqui, ó, Ctrl C, e levo lá, ó. A manutenção aqui, ela é um int. Tá? Faço o mesmo para a peça, ó. Venho aqui em peça. Vejo lá, ó, a chave primária da peça. Olho pelo ID, a chave primária da peça é int também, ó. Copio esse cara daqui. Ctrl C. Vou lá e troco ele pelo tipo da chave primária. Está feito aí o meu ID. O que precisa ter no meu ID? Eu preciso ter o construtor vazio. Então, dou um insert code no construtor vazio. Dou um insert code no construtor completo. Tá? Dou um insert code de novo nos getter e setters. Vou no construtor de novo. Equals hashcode. Seleciono todos em um e todos no outro e generate. Está feita a minha classe de identificador, tá? Relacionado ao item peça. Então, esses são os passos para a gente resolver isso daí, ó. Primeiro, eu copio de lá o nome, tem que ser o mesmo nome, tá, pessoal? Senão dá erro. Então, eu copio da minha classe mapeada quais são os IDs, jogo lá dentro, tá? Jogo lá dentro da classe, retiro as anotações, vou procurar a chave primária de cada cara desse aqui, ó, da peça e da manutenção. Então eu vejo lá que é inteiro e é inteiro. Depois eu gero o construtor vazio, construtor completo, getter, setter, hashcode e equals. A partir daí isso já vai funcionar certinho como chave primária composta. Agora, então já está pronto esse meu cara aqui, ó, item peça. Falta eu construtores, tá? Lembrar toda vez criar o construtor vazio, o construtor completo.
Tá? Aqui dentro eu vou colocar, vou dar insert code nos getters e setters. Se aqui no construtor completo você quiser tirar fora esses dois caras aqui, pessoal, pode tirar também, tá? Mas se quiser deixar tudo, pode deixar tudo, não tem problema nenhum, tá? Aí eu criei os getters e setters para todo mundo aqui. Agora eu volto lá na minha manutenção, ó, e vou preencher aquele cara que faltou. Cadê manutenção? Que é o mapa de buy. Então eu venho aqui, ó, na lista de peças e vou falar assim: quem lá no meu item peça é que mapeia para cá, tá? Então eu vou lá no item peça e olho, quem mapeia para manutenção chama manutenção. Então permanece o mesmo nome lá que eu tenho aqui dentro, ó. Manutenção. E aí está pronto o meu mapeamento completo. De todos, tanto chave estrangeira, chave primária, many to one e one to many. Vamos lá agora. O controle. O controle, eu vou até fazer assim, ó, vou fazer um refactor e vou fazer uma cópia e vou chamar aqui, ó, controle e manutenção. Refactor. Bom, pessoal, uma coisinha interessante é que como a minha manutenção ela vai estar gerenciando as listas, tá? Ela vai estar gerenciando quem? Essa lista de item manutenção e o item peça, ela mesma que gerencia os caras. Tá? Então não preciso ter um controle de item peça nem um controle de item manutenção. Por quê? Porque a manutenção e o item peça, a manutenção, o item manutenção é uma coisa única. Tudo faz parte da manutenção, ou seja, da ordem de serviço. Então não precisa criar controladores para esses caras. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, já faz esse controle para mim, ó. Esse cara aqui já faz esse controle para mim. Então, eu estou livre desse cara. Aí o que eu vou fazer então? No controle de manutenção, inserir manutenção. Deixa eu dar uma importada aqui. Então eu vou substituir todo o que é de patrimônio por manutenção. Por quê? Porque eu estou fazendo a parte de manutenção. Vai dar vários errinhos aqui. Aqui é M minúsculo. É só para mostrar para vocês que não muda nada no controle. Certo? Então eu tenho o meu M, que são os dados da manutenção. Tá? Eu tenho a minha lista de itens, que são todos os itens ligados à manutenção. E eu tenho minha lista de peças, que são todas as peças ligadas à manutenção. Tá? A única coisa que eu não tenho é esse relacionamento aqui, ó. O item manutenção, eu não tenho esse cara aqui, ó. Por que eu não tenho esse cara? Porque esse cara não tem código ainda, ele não está salvo no banco ainda. Tá? Então, na manutenção, o que eu faço? Quando eu faço o persist, a primeira coisa a fazer aqui, ó, antes de eu pegar e jogar ele para o banco, antes de eu dar um persist nele, eu vou ajeitar esse cara. Como ajeitar esse cara? Eu vou fazer assim, ó, um for item manutenção im dois pontos do m ponto get lista itens. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando por todos os elementos da minha lista. Tá? Eu estou passando por todos os elementos da minha lista, que são esse tipo aqui, ó, item manutenção. Eu já tenho o serviço, o tempo gasto e o número de sequência, mas como eu não salvei o objeto ainda, eu não tenho ele. Tá? Eu posso fazer isso aqui dentro. Ó. O que eu faço aqui? Eu faço assim, ó, im.set manutenção é o meu M.
Olha que interessante. Então, aqui dentro da minha manutenção, eu tenho uma lista de itens. E aí eu pego em cada um item da lista e faço o que a manutenção dele é a minha própria manutenção. Eu vou salvar. E aí ele vai estar fazendo o quê? Ligando a minha manutenção, o meu item de manutenção, à minha manutenção. Ah, professor, isso aqui tem que fazer aqui? Ó, você pode fazer também lá na sua tela, não tem problema nenhum. Tá? E eu posso fazer aqui também. Só que aí ou eu faço aqui ou eu faço lá, então eu posso escolher. Geralmente a gente acaba fazendo lá na tela. Tá? E aqui eu faço tanto do item manutenção, da lista de itens, quanto a lista de peça. Item peça, get, lista, peças. Tá? Então, isso daqui que eu estou fazendo? Eu estou ligando os meus itens à minha manutenção. Tá? Tanto os itens que são os serviços, quanto as minhas peças. A exclusão é só exclusão, não tem que fazer nada. Tá? Ó, vou só colocar aqui a manutenção. Quando você faz uma busca... Tá? Quando você faz um find assim, ó, e você pegar uma manutenção qualquer, o interessante é que ele já traz a manutenção, todas as peças dessa manutenção, todos os serviços feitos nessa manutenção. Dentro de cada item de peça da manutenção, eu tenho todos os dados das peças, cada um desses itens. Tá? Ele faz um cascateamento, ele traz todo mundo ao mesmo tempo. Ele não pega só aquilo que eu pedi, ele não pega só a manutenção. Ele pega a manutenção e todo mundo está pendurado nela. Tá? Então eu consigo saber de que patrimônio que é e tudo mais. É bem interessante. Então, ó, o resto é tudo a mesma coisa, pessoal. O excluir é a mesma coisa, o alterar... Tá? Aqui o listar todos, ó, aqui que é legal, manutenção. Quando eu faço um type de carry aqui na manutenção, ele vai trazer todas as manutenções, todos os itens de manutenção, todas as peças de cada manutenção. Ele traz uma árvore completa com todos os dados. E aí você pode usar ele do jeito que você quiser. Esse por período, teve gente que fez coisa errada também, tá, pessoal? Que eu peguei. Aqui é o seguinte, ó. Quando a gente faz uma pesquisa por período, tá? Lá na sua tela, tem que colocar lá 2J Calendar, ou 2 datas. A pessoa preencher essas datas, e aí eu vou fazer esse filtro por essas datas, ó. Tá? Então, você tem que ter na sua tela, não adianta chamar esse listar período aquisitivo e não ter data nenhuma para passar. Então, a sua tela tem que estar preparada para utilizar essa consulta. Tá? Da mesma forma que a gente deixava lá um espacinho para a pessoa digitar o que quisesse, numa descrição, aqui também eu tenho que deixar 2 valores nas datas. O meu controle é trivial, a única coisa que eu fiz diferente foi colocar esse cara aqui, ó, que não precisa ser aqui. Tá? Depois, quando a gente começar a construir a tela, eu acho que hoje não dá tempo a gente mexer com interface. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês trabalhem nesse mapeamento de todo o sistema seu. Tá? De todo o seu banco. E a gente vai ajudar vocês a fazer isso.